Meus amigos investidores, mais uma vez estou com vocês aqui acompanhando hoje e sempre. Meu nome é Michel Florentino e esse canal, gente, justamente é para poder fornecer a você os vídeos didáticos para ajudar vocês a dar uma pequena analisada antes de fazer as suas compras. Você que investe em renda fixa, você que investe em poupança, aquelas poupanças das antigas, que não tem, ainda não tem aquela firmeza de investir na renda variável, em fundo imobiliário, em ações. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo que também tem fundo imobiliário dos bancões. Bancões que eu falei, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica. Então existem esses fundos imobiliários. Porém, né, porque são bancos grandes, né, e famosos que contêm fundos bons. É bom dar uma analisada antes de vir a compra, ok? Antes de mais nada, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e dá aquele like para fortalecer o vídeo hoje e sempre, ok? Vou diminuir a tela para vocês darem uma olhada qual fundo que eu vou mostrar primeiro. Lembrando, gente, que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra, tá ok? E nem de venda. Você que talvez você tenha esse fundo na carteira e você que passa despercebido, que nem sequer ouviu falar desse fundo. Vou mostrar para vocês um pouco deles. E depois, se vocês quiserem, pode colocar as informações dele e o que vocês acham sobre esse fundo, ok? Vou diminuir minha tela para vocês darem uma olhada. O primeiro fundo que eu vou colocar, gente, é o fundo do Itaú. Ele é de CRI, entendeu? E o código dele é ICRI11, gente. Já vai logo aparecer, ó. Ele é um fundo de base 100, entendeu? Fundo de base 100. E está custando no momento está custando R$ 91,97. O PVP dele está batendo 0,92, está descontado, tá? Ou seja, acredito que ele seja uns R$ 100. Eu vou dar até uma olhada nele. A variação nos últimos 12 meses está quase 15% positiva, tá ok? Liquidez diária está 486 mil, entendeu? Ou seja, tá fraco, pois é preocupante, é muito arriscado devido a liquidez diária dele ser muito baixa. Você que tá para comprar fundo imobiliário, sempre observa o quanto ele é negociado na bolsa. E o K, todo mundo sabe que o K é 1.000. Então não chega nem a 500 mil negociação por dia. Então é bom, é um ponto negativo nesse fundo no momento, ok? A variação nos últimos 12 meses deu 9,61 positivo, ok? E o dividendos, como eu falei para vocês, ó, tá batendo quase 15% nos últimos 12 meses. Vou colocar um pouco para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó, daqui a cotação dele durante o ano. Ele teve uma queda, né? Teve uma queda aqui no início de 2024. Depois no início de 2025 também, ó. E agora vem se valorizando. Nos últimos 5 anos, olha como é que ficou esse fundo. Ou seja, por mais que ele tenha queda, ele tá subindo, tá se valorizando. Vamos dar uma olhada aqui. Itaú Crédito Imobiliário e IPCA. Ou seja, já está dizendo que a negociação dele é pelo IPCA, entendeu? Não é nada pelo CDI, ok? Tá o CNPJ dele, público-alvo geral, mandato títulos e valores imobiliário, segmento títulos e valores imobiliário também, tipo de fundo, fundo de papel, normal, prazo de duração indeterminado, tipo de gestão ativa, taxa de administração zerado, não cobra, tá ok? Vacância também zerado, pois é um fundo de papel. Número de cotista, aí ó, número de cotista também é muito baixo, 8.938 cotistas, muito baixo mesmo. Cotas emitidas, 3.857.341 cotas emitidas.
E o valor, como eu falei para vocês, gente, ó, o valor patrimonial por cota tá R$ 100. E logo dá para ver que ele tá com aquele desconto, né? Valor patrimonial dele, gente, ó, tá batendo 385 milhões. E o último rendimento ele rendeu R$ 1,10. Então, se vocês observarem, R$ 1,10 a 90, praticamente R$ 92. Então tá batendo praticamente tá 1,7%. Eu vou dar uma olhada aqui para vocês dar uma olhada. 1,7%, que eu tô chutando assim. Aí, 1,20% ao mês. Pode dar um observado aqui, ó. 1,20% ao mês, pagando R$ 1,10 por mês e tá batendo a 13,76 ao ano que tá pagando, ok? Voltando aqui para vocês dar uma olhada. Aqui, ó, o valor do mercado atual tá 354, como eu falei para vocês. Mas buscando lá do início, que foi 2024, olha só, 2024 deu 335, aí 2025 354, ou seja, tá subindo, ok? Tá subindo. Vamos ver aqui, em 2 anos, olha só, ele veio passando por cima do IFIX, mas sempre perdendo para o CDI. E nos 5 anos, ó, olha só, em 5 anos, mesma coisa, pois é um fundo novo. Ele começou em fevereiro de 2024, então é muito novo esse fundo. Aliás, tá identificando aqui, mas acredito que ele não tem muito tempo de existência. Se eu tivesse investido, logicamente não tem 5 anos, mas desde o início, investido a R$ 1.000 nesse fundo, eu estaria com R$ 131 de lucro. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui são os fundos que você pode chegar e dar uma comparada. Lembrando, gente, que esses fundos para estar tendo uma comparada, porque o segmento é praticamente o mesmo. E se vocês observarem, eu não preciso nem dizer o nome, mas tem alguns fundos aqui, ó. Esse, tá vendo? São fundos, esses fundos são bem concentrado, então traz um risco para sua carteira. Então sempre é bom dar uma olhada para depois não dizer que eu avisei, né? Sempre é bom dar uma olhada antes de fazer a compra dos seus fundos, pois todo mundo sabe que uma compra de fundo ou de ação é para longo prazo. Você não vai fazer um day trade, um swing trade que compra aqui, daqui a um tempo vai vender. Você quer formar quantidade de cotas para viver de renda, entendeu? Aqui é a margem aqui é a margem dele, que está dando de lucro mensal. A máxima bateu 1,67, que foi em dezembro de 2024. Ó, colocando em 5 anos, olha só o quanto tem, tá vendo? Então tem 1 ano e pouco ele, não tem por muito tempo de existência esse fundo. A máxima, como eu falei, ele pagou R$ 1,45, no momento tá pagando R$ 1,10. Outro foi R$ 1,15 que deu, entendeu? Então, gente, é um fundo que você pode chegar e investir se quiser, mas lembrando que é um fundo de risco, pois começou pouco tempo na bolsa, não tem muito histórico. Dividendo deles, ó, o Datacom é sempre na virada do mês e a data de pagamento, gente, é no dia 10, 11, 12, entendeu? E o último rendimento, como eu já tinha dito, R$ 1,10. Aqui é o histórico dele, ó, do Itaú Crédito Imobiliário IPCA, tá ok? Vou pular para o próximo fundo para vocês darem uma olhada e o vídeo também não ficar tão longo, tá ok? Estou com o segundo vídeo, gente, o segundo fundo aqui, ele é o CXCI11. Esse fundo, gente, é da Caixa Econômica. Ele é um fundo de base 100 e logicamente está bastante descontado. Se vocês observarem, ó, tá com bastante desconto, tá batendo 0,78 no PVP. A cotação dele tá 64,6 centavos. Dividend yield bateu nos últimos 12 meses, ó, 14,16. Liquidez diária também, ó, outro ponto
de negação, é negativo, ou seja, 488 mil de negociação diária. Então é bom dar uma olhada. A variação dos últimos 12 meses, ó, deu 10,30% negativo. Então é o segundo fundo que está batendo com pouca negociação. Lembrando que são de bancos bem grandes, entendeu? Bem conhecidos, gigantescos. E aqui, gente, ó, em um ano ele teve uma queda e justamente está batendo outra queda. Em 5 anos, como vocês podem observar, ó, também foi no início de 2022. Ele é um pouco mais, tem mais extensa do que o do Itaú, mas ele teve seu pico, que bateu aqui, foi mês 5 de 2000, mês 9 de 2023, e o outro pico foi no mês 9 de 2024. Depois só teve queda. Ó, fundo de investimento imobiliário Caixa Carteira Imobiliária. Tá o CNPJ dele, público-alvo FII General, mandato Títulos de Valores Imobiliários, segmento Fundo de Fundos, é um FOF ele. E tipo de fundo também é fundo de fundos, prazo de duração indeterminado, tipo de gestão ativa, taxa de administração também é zerado, zeradíssimo. Vacância, gente, também zerado, porque praticamente o fundo de fundo é um fundo de papel também. Número de cotista, 5.434, também o número de cotistas é muito pouco, é mais uma visão negativa, ok? Cotas emitidas, 2.057.715 cotas emitidas. E o valor patrimonial por cota, 83,34. Então tá bem descontado, para 60 e poucos reais, na casa dos 60. Valor patrimonial, 171 milhões. E o último rendimento bateu 75 centavos por cota, hein? É bom dar uma visão, passa a visão para poder ver que se vale a pena ou não. Como o ano atual está batendo 132 milhões, que é o valor de mercado, ele se iniciou com 163 em 2022. 2023 deu 176,35 milhões. 2024, 135,46 milhões. Ou seja, deu aquela queda. E agora ainda está na mínima de 132,4 milhões. Então é um passo a pensar, entendeu? Ela vem lutando com o IFIX e com o CDI e infelizmente está apanhando para os dois. Se eu tivesse investido R$1.000 em 2 anos, eu estaria com R$922. Lembrando que o investimento sempre é a longo prazo, ok? Lembrando. Você que não se inscreveu no canal, inscreva, ativa o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer, ok? Vamos acompanhar aqui nos vídeos. Esse aqui são o único fundo que tá para poder comparar com ele, que é o JCCJ11. E aqui o yield dele mensal tá batendo 1,17%. Nos últimos, em 12 meses ele tá batendo 14,16%. Aqui é a margem do dividend yield atual, ó. A máxima bateu foi no mês 7, ele fez 1,33% e pagou foi a máxima de 90 centavos por cota. Vou colocar aqui em 5 anos, olha só a margem. Essa parte até que é bonita, pois está pagando praticamente por igual. Isso é muito lindo, mas tem que dar uma olhada, porque essa vacância toda, tá muito descontado, entendeu? Vacância não, o desconto que tá tendo na cotação dele é um ponto negativo, que é bom dar uma visão. Datacom dele é sempre no início do mês, lá pro dia 6, dia 7, dia 8. E uma semana depois é o pagamento. Como vocês têm visto, ó, ele pagou 90 centavos, 75, a maioria das vezes foi 75 centavos. Aqui está o histórico dele, ó, sobre a Caixa Carteira Imobiliária. Ó, o fundo Caixa Carteira Imobiliária de CNPJ tal é um fundo imobiliário de tipo fundo de fundos e do segmento fundo de fundos. O CXCI11 possui atualmente um total de 2.057.726 cotistas que estão divididos entre 5.439 cotistas. É bom dar uma olhada, tá ok? Daqui é o histórico dele que tem. E quem quiser se aprofundar nesse fundo, gente, ó, tem aqui informe mensal, tem relatório gerencial, tem
data de divulgação, informe mensal. Então vocês vejam no relatório gerencial, que é a data de divulgação, só clicar ali em abrir, vai baixar o PDF e vai analisar para ver se realmente vale a pena pôr na carteira de vocês. Vou para o próximo fundo para o vídeo não ficar tão longo, ok? Agora estamos com o terceiro fundo imobiliário, é o BCIA11. É o fundo do Bradesco, gente. Bradesco Carteira Imobiliária Ativa. Ele é mais um fundo de base 100. No momento está custando R$ 82,03. Entregou nos últimos 12 meses 12,39%. Liquidez diária, aí mais um com a mesma quantidade, 453 mil de liquidez diária. PVP está batendo descontado, ó, 0,83%. Variação nos últimos 12 meses está dando 9,20% negativo. É o terceiro fundo que mostra, gente, com a liquidez muito baixa. É mais um ponto negativo, ok? Em um ano, ele teve um tombo igualzinho da Caixa Econômica. Vamos ver em 5 anos como foi, desde o início. Olha só, ele teve um tombo, subiu, se recuperou, igual a Caixa Econômica, que foi no início de 2024. Aí manteve ele até mês 9, depois teve outra queda. É um ponto negativo, mas lembrando que a longo prazo, esses fundos imobiliários eles são lateados sempre no banco, nos bancões, certo? Que são da própria casa. Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, Fundo de Investimento Imobiliário, CNPJ está aqui, público-alvo geral, mandato, título de valores imobiliários, ou seja, é fundo de papel, segmento, título de valores imobiliários, tipo de fundo, fundo de fundos também. Lembrando que fundo de fundos também é fundo de papel, ok? Prazo de duração indeterminado, tipo de gestão ativa, taxa de administração. Esse sim, gente, esse cobra a taxa de administração 0,50% ao ano. E vacância zero, porque todo mundo sabe que fundo de fundos e fundo de papel não tem imóveis, então eles vêm e não tem vacância, é tudo zero. Número de cotistas, 24.216 cotistas, então é um pouco maior do que os outros, né? Cotas emitidas, 3.719.027 cotas emitidas. Valor patrimonial por cota, R$ 99,44. Então dá para ver que está bem descontado. Valor patrimonial, 369 milhões. É o valor do fundo, hein? E entregou no último rendimento, teve de 84 centavos por cota. Vamos dar uma olhada aqui. Olha o valor de mercado dele, gente. No momento está custando 307,27 milhões. Vamos ver desde o início, 313,25 milhões. Depois, em 2023, bateu 386,63 milhões. 2024 teve a queda novamente, 323,41 milhões. E no momento está em 307, ou seja, está na mínima, Saiu muito cotista dele. Então tem algo de errado, o povo não está gostando, o rendimento está baixo. Talvez é isso que está acontecendo. Não posso, no momento não vou colocar. Se você quiser que eu vou no RI dele, gente, comenta aí põe aí nos comentários do vídeo aí. Eu entro dentro do RI dele e a gente vamos ver junto o que está acontecendo com esse fundo, ok? No momento ele está em comparação em 2 anos com o IFIX e o CDI. Ele está acompanhando o IFIX, mas está apanhando para o CDI. Em 5 anos, está apanhando dos dois, infelizmente. Se eu tivesse investido R$1.000 em 5 anos, eu estaria com R$906. Ainda estaria na perda, né? Aqui são os fundos aqui que a maioria deles são FOF. A maioria não, são do mesmo segmento, são tudo FOF. Que vem para fazer a comparação com eles. Deixa eu ver se eu conheço algum deles aqui, ó. BCFF não tem mais, HFOF é bom. Então tem XPSF, da XP. Tem muito fundo aqui para comparar que são bons, entendeu? Se quem quiser fazer uma comparação, só vem dele. O yield mensal está entregando 1,2%. Em 12 meses está entregando 12,39%. Por isso que está perdendo para o CDI. CDI está chegando perto de 15%.
Aqui, a máxima que ele entregou, ó, entregou a 1,9%, que foi no mês 12 de 2024. E aqui, gente, ó, que coisa bonita. É isso aqui que eu falo, ó. Bem retinho, tá vendo? Os pagamentos. Ele tá entregando 84 centavos diário desde janeiro. E em dezembro entregou 95, entendeu? Datacom dele é na virada do mês. E o dia de pagamento, gente. O dia de pagamento é praticamente um mês, entendeu? Praticamente um mês após o Datacom. Talvez é isso que tá chateando os cotistas e tá saindo fora. Pois um mês para poder receber. Eles estão agindo com esse fundo como se fosse uma ação, entendeu? Tá demorando muito para distribuir os dividendos. E a maioria do povo sabe que o que alimenta os cotistas, o que dá prazer de investir neles, nos fundos imobiliários, são os rendimentos mensais, entendeu? E tá entregando 84 centavos por cota. Vamos dar mais uma olhada aqui. Aqui é o histórico dele. É sobre o Bradesco Carteira Imobiliária Ativa. O Fundo Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, CNPJ está aqui, é um fundo imobiliário do tipo fundo de fundos, do segmento títulos de valores imobiliário. BCIA 11 possui atualmente um total de 3.719.038 cotistas que estão divididos entre 24.221 cotistas, ok? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Vamos pular para o próximo vídeo, para o vídeo não ficar tão grande. Lembrando que esse vídeo, gente, não é uma recomendação de compra nem de venda, mas sim é um pouquinho para poder ajudar na análise de vocês, para ver se vale a pena pôr ou manter na carteira ou tirar, né? Aí vai depender de cada um, de cada tipo de investimento. Estamos aqui, gente, com o quarto fundo imobiliário. Esse é do Santander, o SARI 11. O Santander, gente, é diferente dos outros três, pois os outros três é tudo fundo de papel. E o SARI 11 não é fundo de papel, é um fundo de tijolo. Ele trabalha com aluguéis dos imóveis. E outra diferença é a cotação. Olha o valor da cotação, R$ 4,56. Ele é um fundo de tijolo, mas de base 10. O restante é tudo base 100. Então vamos ver, mas também tem outra parte que pode ser negativa ou positiva. Positiva porque é bem baratinho, mas às vezes o barato sai caro. Porque ele no momento está custando abaixo de R$ 5, não quer dizer que seja um fundo barato. Vamos ver qual é a situação dele. SARI 11 entregou nos últimos 12 meses 5,54% de yield, muito baixo. Tá descontado, tá quase 50% de desconto no PVP. Então tá demais, hein? Tem alguma coisa de errado. E liquidez diária, 550 mil. Ou seja, por que parece, a liquidez está maior do que dos outros três fundos imobiliários. E variação nos últimos 12 meses, ele subiu 19,53% positivo, ok? Ele veio aqui, ó, desde o início dele, veio lutando aqui, ó. Aí teve uma queda, depois, quando chegou aqui, ele subiu, que foi no mês 3 de 2020, do mês 3 de 2025, ele deu uma subida e chegou no pico dele de 4,67, que foi no mês 4 de 2025. E agora veio variando com essa cotação. Em 5 anos, vamos ver a queda aqui, ó. Como teve, tá vendo? Essa é a queda que tá tendo. Aí tem que ver no R dele o porquê tá tendo essa queda. Mas vou dar uma chutada por aqui, uma analisada rápida como vai ser. Santander, renda de aluguéis de fundo imobiliário, de investimento imobiliário. Tá o CNPJ dele aqui. Público-alvo geral, mandato, renda, segmento híbrido, tipo de fundo misto. Prazo de duração indeterminado, tipo de gestão ativa, taxa de administração está bem mais ativo, está bem mais elevado, está 1,25 ao ano, vacância de 3%, 36%, ou seja, dá uma olhada na vacância, está bem mais elevada. Os outros não tem vacância, pois é fundo de papel, mas esse, como é fundo de tijolo, contém imóveis por trás do ativo, eleva uma vacância, gente. E sabemos que a vacância atrapalha muito no rendimento,
na cotação, na margem líquida diária, entendeu? Sempre atrapalha, pois o povo tem medo de perder dinheiro nesses ativos que está trazendo muita vacância e trazendo risco para nossa carteira. Número de cotistas 29.533, cotas emitidas 92.343.279 cotas emitidas. Valor patrimonial tá de 7,81, tá baratinho, mas tá bem mais descontado. Valor patrimonial do fundo, gente, 720,87 milhões. Último rendimento, 3 centavos. Entendeu agora? 3 centavos. Por isso que o povo tá fugindo. Porque tá entregando muito baixo, gente. Muito baixo. Vamos ver mais um pouco aqui. O valor de mercado. O atual tá 400 milhões no atual. Desde o início, no IPO dele, que foi em 2020, tava 345 milhões. 2022, 21 não tá tendo, só 22. 621 mil, ou seja, subiu mais ainda, né? 2023, 455, teve um tombo. 2024, 337, teve mais um tombo. E agora subiu um pouco para 422. Então é um ponto de risco a dar uma olhada, né? Aqui, gente, em 2 anos, olha como ele vem apanhando dos FIX e do CDI. E em 5 anos, desde o IPO, ele apanhou também. Então não é porque é um fundo de tijolo, gente, que é um fundo bom, entendeu? Como eu sempre digo para vocês, analisam antes de comprar, pois na Bolsa de Valores também tem muita pegadinha. E a meu ponto de vista, esse fundo também é uma pegadinha, tá? Você que é investidor iniciante ou ainda está pensando em investir, é bom sempre dar uma olhada com cautela para depois não pôr na carteira e se arrepender. Se eu tivesse investido em 5 anos, olha só, em 5 anos se eu tivesse investido R$1.000, eu ainda estaria no prejuízo, estaria com 721 mil, com 721 reais na minha carteira. Aqui são os fundos para dar uma conferida, entendeu? Para dar uma comparada com ele. Vamos ver mais aqui. Mas lembrando que os fundos que tá aqui tem muito fundo bom, tá? Muito fundo bom mesmo. O yield mensal, ó, não tá batendo, entendeu? Tá negativo. E o yield em 12 meses também tá negativo. 5,54%, que tá entregando 25 centavos nos 12 meses. Então tá muito negativo. A máxima que ele entregou foi 68%. 0,68% no caso, foi em fevereiro. E agora está entregando 0,57%. Olha como está na máxima. Tá vendo? Desde o IPO dele, a máxima que ele teve foi de 7 centavos. E agora diminuiu 4 centavos. Ou seja, está entregando 3 centavos. Mas já chegou a entregar mínima ainda de 2 centavos. Então muita gente vende esse ativo na perda, na mínima. Então por isso que é bom analisar antes de comprar. Datacom dele tá bem na virada do mês, tá bom? Dia 30. E o pagamento sempre na segunda semana. Na segunda semana após o Datacom é o dividendo. Tá vendo, gente? Bem baixinho. É isso que afasta os cotistas. Vamos ver mais um pouco desse fundo. Aqui está o histórico dele. É o Fundo Santander Renda Aluguéis, tá o CNPJ. É um fundo imobiliário de tipo fundo misto e do segmento híbrido. O SARI 11 possui atualmente um total de 92.343.290 cotas, que estão divididas em 29.538 cotistas. Ainda tá baixo. Olha aqui, gente, mais um ponto negativo nesse fundo. Mais um ponto negativo, ó. Primeiro, é só em São Paulo. Segundo, é só três imóveis. É só 3 imóveis. Então, por isso que o fundo não é diversificado. Portanto que tenha imóveis por trás do ativo, ainda se torna um fundo de risco, pois só tem 3 imóveis e só em um estado. Se bater uma calamidade nesse estado, os imóveis vão para o Pededel. Entendeu agora? E provavelmente está com vacância, que vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, ó, histórico de taxa de vacância. Olha como está o histórico de taxa.
Em Olha aqui, em agosto de 2024, a vacância bateu quase 10%. Aqui, ó, novembro de 2024, a vacância estava em 50%. Abril de 2025, vacância 58%. Depois deu uma queda, foi para 29% e agora está batendo 36% de vacância. Quem não sabe o que é vacância? Vacância é o que acontece, são as áreas vagas. Se tem 3 imóveis, provavelmente praticamente um imóvel tá vago. Então já não tem muitos imóveis. E com pouco inquilino, o que vai acontecer? O rendimento cai. Então não é bom chegar e é bom sempre dar uma olhada nesses fundos antes de sair comprando, ok? Você que acompanhou o canal até agora e não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para fortalecer o canal. Ativa o sininho de notificação, dá aquele like para fortalecer, valeu? Meu nome é Michel Florentino, estou com você hoje e sempre até a independência financeira. Valeu, rapaziada!